A minha primeira grande pedra foi ainda no Espírito Santo, quando o meu sonho era fazer química. Eu adorava química. Tinha um sonho em fazer química. Passei no primeiro vestibular de química que eu fiz na Federal do Espírito Santo, na UFES. Até então, só passava na UFES naquela época quem tinha dinheiro para pagar um pré-vestibular. Eu nunca fiz pré-vestibular porque meus pais não tinham dinheiro para pagar pré-vestibular. Então eu sempre fui muito estudioso. E eu tive o prazer e a felicidade de passar no vestibular de Química da Federal do Espírito Santo sem ter feito um pré-vestibular, simplesmente com os meus conhecimentos de uma escola pública que eu estudei minha vida toda. Só que aí eu encontrei a primeira grande dificuldade, que meus pais não tinham condições de me bancar em Vitória. Como que uma pessoa do interior do Espírito Santo, na época eu tinha, sei lá, 15 anos, 16, não me lembro, como que um adolescente sem dinheiro ia viver em Vitória para poder fazer uma faculdade de Química? Eu não tinha ninguém para poder ficar. E aí eu não fui fazer a faculdade de Química. Fiquei super frustrado. Falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Vou ficar aqui, porque meu pai queria que eu trabalhasse com ele na oficina mecânica. Eu apanhava muito, muito para poder ficar na oficina mecânica com meu pai. E ele falava, não, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar comigo. Estudo não vai te dar dinheiro. Não vai estudar. Outra visão, né? E minha mãe, pelo contrário, queria que eu estudasse. Então eu tinha esse impasse dentro de casa do meu pai, querendo que eu trabalhasse com ele na oficina mecânica, e minha mãe queria que eu estudasse. E aí, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, meu filho, vamos fazer então uma faculdade mais perto de casa, que aí a gente consegue te ajudar. E na época, tinha surgido uma faculdade, o NESC na época, uma faculdade particular, que era muito cara a mensalidade, muito cara. Mas era a única faculdade que era do lado da minha casa. E era a única que eu iria conseguir fazer. E na época tinha enfermagem, fisioterapia e farmácia. Eram os 3 cursos que tinha, e eu tinha que optar entre um desses cursos para poder começar a fazer uma faculdade. Se eu não fosse fazer um desses 3 cursos, eu ia ficar na oficina trabalhando com meu pai. E você já sabia que não era isso que você já queria? Já sabia, tinha certeza que não era isso que eu queria. E aí, dentro das 3 profissões, a que mais se relaciona com química é a farmácia. E aí eu falei, não, vou fazer farmácia. A farmácia veio por conta da química exatamente, mesmo. Então, exatamente. É curioso e realmente é muito engraçado porque eu já vi isso, não é a primeira vez que eu escuto uma história desse tipo. Eu tenho uma grande amiga minha que ela fazia química também, começou a cursar química na universidade, justamente por na época de colégio, a gente se conhece de colégio, de muitos anos atrás, ela era muito da química nas matérias do colégio, né? Não achou aquilo tudo, foi pra farmácia, se encontrou e tá aí, sabe? Então Depois da química, aí eu falei, não, agora eu vou fazer química. Aí depois eu fiz a graduação de química, porque eu amo química. Então depois que eu terminei minha primeira graduação, eu falei, agora que eu tenho condições, eu vou pagar minha formação em química. Foi aí que eu decidi fazer química e depois que eu decidi fazer biologia também. Mas, voltando aí a falar das pedras, essa foi a primeira pedra que eu encontrei ao ponto de dizer, não vou estudar mais, porque como que eu vou fazer para estudar? Vou ter que ficar aqui no Espírito Santo, vou ter que ficar aqui nessa roça com os meus pais, trabalhando na oficina. E aí eu fiz esse vestibular de farmácia, uma faculdade particular, muito cara. Na época era R$750, eu lembro como se fosse hoje. R$750 a mensalidade. E meus pais não tinham condições de pagar R$750. Não tinham. E eu passei em 11º lugar na época. Eu lembro como se fosse hoje. Passei em 11º lugar na faculdade. Naquela época, passar em vestibular era assim, nossa, não é igual hoje, que tem ProUni, que tem esse monte de coisa, que tem pré-vestibular. Eu nunca fiz pré-vestibular, nunca, nada. Saí do 3º ano do ensino médio, prestei o vestibular e passei. E aí eu falei, e agora, mãe, o que a gente vai fazer? Porque a minha mãe, ela sempre me ajudou muito, né? Tava sempre assim, me ajudando a saber o que nós iríamos falar com o papai, para poder dizer se eu iria ou não fazer a faculdade. E aí ela falou assim, meu filho, vai que os primeiros meses a gente vai dar um jeito, a gente vai vender alguma coisa e você vai fazer. E foi dito e feito. Os primeiros meses, eles conseguiram me ajudar a pagar. Eu lembro que eles tinham um potinho de maionese, assim, que eles colocavam dinheiro para poder juntar. Fiquei emocionado. E aí depois disso eu comecei a... Toma uma aguinha, respira. Mas é bonito de ver, Ricardo. Eu passei por algo semelhante a você na graduação. Eu fui fazer minha graduação sabendo que eu não tinha dinheiro para pagar. Na época, minha mensalidade era R$1.200, R$1.300, que era praticamente o salário dos meus pais. Semi-integral, não conseguiria trabalhar, mas vou dar um jeito. Bem nessa que você foi, que a sua mãe te apoiou, minha família também me apoiou. Vai, faz, você tem que pelo menos tentar. Depois a gente dá um jeito. Isso é muito importante, ter esse apoio da sua mãe, muito, né? Muito.
E aí, quando terminou o primeiro semestre, eu já tinha conseguido a minha vaga para dar aula numa escola pública. Aí eu comecei a dar aula de química, física, matemática, geografia, história. Nossa. Comecei a dar aula de todas essas disciplinas. Era o único professor da escola. Gente, eu dei aula de tudo. Só não que vocês dava artes e imaginavam. educação física. Exatamente, basicamente isso. O resto eu dei aula de tudo. Tudo que vocês imaginarem eu dei aula. E foi aí que comecei a juntar meu dinheiro e comprar minhas coisas e pagar minha faculdade. Então essa foi a minha primeira grande pedra aí que eu encontrei no meio do meu caminho. E diversas outras, não vou falar de todas porque não vai dar tempo, gente, é muita história pra contar. Infelizmente, outro dia a gente chama o Ricardo não só pra contar as pedras. Vamos falar das pedras. Mas enfim, foram pedras nesse sentido que me fizeram refletir, né? Eu encontrei pedras aqui em São Paulo de não ter dinheiro. Eu cheguei numa época que eu não tinha dinheiro para poder fazer absolutamente nada. Eu tive uma época que eu tinha uma sociedade aqui que eu desfiz essa sociedade e fiquei com a mão na frente e outra atrás. Todo o dinheiro que eu tinha investido nessa sociedade, eu não consegui. Foi aí que eu pensei também. Essa foi uma das mais recentes, eu acho. Que eu pensei, vou voltar agora, porque não me sobrou nada. Essa sociedade acabou comigo. E um outro profissional da estética que era sócio comigo, a gente desfez essa sociedade. E isso me fez refletir também muito até que ponto eu posso acreditar e confiar nas pessoas. Porque eu tenho um coração muito bom. Eu acredito muito nas pessoas. Acredito que é devido a essa minha trajetória de interior, gente de interior, né? Que acredita em todo mundo. Hoje eu aprendi muito aqui em São Paulo em quem confiar e em quem não confiar. Então por isso que hoje, nesse mundo da estética, eu prefiro ficar no meu cantinho, quietinho. Porque, infelizmente, é muito profissional que quer puxar o seu tapete, quer denegrir sua imagem. E eu comecei a aprender isso na prática, né? Digamos assim, na pele. Eu senti na pele, porque até então as pessoas falavam e eu não sabia o que era isso, né? É muita falsidade nesse meio, mas tem muitas coisas boas também. É que a gente tem que saber se blindar e selecionar, né? Você exatamente. não precisa... Eu vejo por mim, assim, eu acho que a gente não precisa ser amigo íntimo de todo mundo, porque realmente é um meio muito competitivo, mas também você não precisa ser uma pessoa ignorante. Então cumprimenta, fala, mas cada Sim, exatamente. Eu aprendi a ser dessa forma depois que eu sofri aí esse rompimento dessa sociedade. Foi aí que comecei a entender um pouquinho mais que deixar um pouco mais de lado, porque até então eu falava de tudo para todo mundo, me abria, falava dos meus planos, dos meus projetos, e as pessoas simplesmente se aproveitavam dessas informações. Na Então, inocência, hoje, né? Exatamente. Então hoje eu aprendi a ficar mais quietinho no meu cantinho. O que ninguém vê, ninguém estraga. Com certeza, né? saber muito bem com quem dividir o que a gente tem. Diga com quem andas que eu te direi quem é. Né? E assim, você pode estar bem, mas não melhor que eu, né? Tem Com muito certeza, disso. Então, com certeza. a gente saber para quem a gente vai abrir os nossos planos é extremamente importante para que eles deem certo, porque são poucos que suportam o sucesso do outro. Eu acho isso tão triste, porque eu fico tão feliz quando eu vejo um aluno tendo sucesso, quando eu vejo um colega tendo sucesso. Infelizmente, nem todo mundo consegue aceitar o sucesso do próximo. E é isso que cria aí essas coisas ruins, esses sentimentos ruins, né? E a gente já falou disso por aqui, né? Que não precisa, que tem tanto espaço, né? Tem espaço pra todo O sol mundo. brilha pra todo mundo, gente. Pra todo mundo. Não teria necessidade disso. A nossa classe, de forma geral, poderia ser muito mais unida, que teria e tem espaço para todo mundo e um ajudaria o outro, todo mundo cresceria junto sem qualquer problema. E o mercado cresceria também, né? Exato. Porque é um mercado que já cresce tanto, a gente vê isso a cada ano, a gente vê os números do mercado que não para de crescer, que poderia estar crescendo ainda mais, né, gente? Com certeza. Juntos somos mais fortes, é o que eu sempre falo. Exato. Eu quero voltar um pouquinho, até uma questão, voltar um pouco naquela conversa um pouco mais técnica que a gente estava tendo, que você chegou a citar da diferença da harmonização para naturalização, que tu gosta de falar, que tem mais a ver realmente com o seu trabalho, né? E como isso está ligado também com a soroterapia ortomolecular. Perfeito. Tu deu uma pincelada, mas acho que era legal a gente entrar um pouco mais nesse assunto. Então vamos lá. O que seria a harmonização facial que todo mundo fala? A harmonização facial tem causado nas pessoas o que eu chamo de padronização facial. Então a gente tem visto aí rostinhos aí, não só de famosos, mas de clientes, de uma forma geral, tá todo mundo igual, né? Tá todo mundo quadrado, todo mundo com um malar avantajado, com a boca assim, né? Então tá todo mundo... Vai dar pra fazer uma figurinha Não disso é? agora.